Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Então, continuando aqui, no vídeo anterior nós começamos a ver a resolução de problemas envolvendo equações quadráticas, as nossas equações do segundo grau e geometria. Aqui a gente vai ver mais um tipo específico, a gente vai subdividir em duas partes, tá ok? Ele é quando nós temos a área dentro de outra área, como no caso dessa figura. Observe que eu tenho essa figura externa, um retângulo, dentro dela eu tenho um outro retângulo, tá ok? Então vamos lá. Primeira parte aqui, quando nós sabemos as medidas externas. Vejam que eu sei as medidas externas da minha figura, mas eu não sei a área dela, dá para mim calcular logicamente, né, só multiplicando, mas o que eu tenho que ver aqui, ó, eu sei quanto que é a área dessa medida interior aqui, ó, desse retângulo interior, tá ok? Então, vamos ver, geralmente esse tipo de problema é sempre igual, sempre da mesma maneira, é só a gente pegar como que a gente vai fazer para resolver esse tipo de problema, tá ok? Então, vamos lá. O que que a gente tinha já comentado nos vídeos anteriores? Como ele me dá a área, eu vou estar relacionando isso com a fórmula da área. No caso, como é um retângulo, eu vou relacionar isso daqui com a área do retângulo, base vezes altura. Então vamos ler o problema. Em um terreno retangular de 80 por 50 metros, foi construído um barracão. Ao redor do barracão, que ocupa uma área de 1.000 metros quadrados, há um recuo de x metros de cada um dos lados para um gramado. Qual que é a medida desse recuo? Então, beleza, está aqui a área do terreno, está aqui o barracão, ele quer saber essa medida, que é igual para todos os lados aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, e eu quero que vocês entendam isso. A área que foi me dada é a área do barracão. Então, a fórmula que eu vou usar, base vezes altura, tem que ser a base e a altura do barracão. Foi dado para a gente? Vejam que não, eu não sei quanto que é essa medida aqui do barracão, nem essa medida, nem a base e nem a altura. Eu só tenho a medida do terreno, tá ok? Então a gente vai ver para esse tipo de problema como que a gente acha essas medidas, porque é elas que eu tenho que utilizar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Vou fazer aqui o desenho do barracão, tá ok? Só para a gente visualizar melhor isso daqui. Suponha que não esteja totalmente torto esse retângulo aqui, tá ok? Usem a imaginação, galera. Então vamos lá. Eu sei que aqui tem 1.000 metros quadrados de área. É o meu barracão. Eu quero descobrir essa medida. Eu sei quanto que ela vale? Não, não sei. Observe que eu sei que essa medida aqui é 80 metros, certo? Essa daqui ela é menor. O quão menor ela é? Observe que a diferença está o que nessa medida para essa? Essa medida aqui, ó, ela é menor x desse lado e x desse lado. Ou seja, essa medida aqui, eu estou pegando os 80 metros e estou tirando x duas vezes. Era 80, tiro x, eu descobri quanto que é essa medida. Beleza? Então aqui vai ser o quê? 80 menos x vai ficar 80 menos 2x. Então, eu peguei os 80 metros e tirei o x duas vezes. A mesma coisa a gente vai usar para a altura aqui, ó. Eu sei que o valor total aqui da altura do terreno é 50 metros, ó. A altura do meu barracão aqui, ó, desse retângulo que representa o meu barracão, eu vou tirar x aqui de cima e vou tirar x aqui de baixo. Ou seja, eu vou pegar esses 50 metros e vou tirar o x duas vezes. Então, eu vou escrever 50 menos 2x. Então, veja que para achar a base e a altura do retângulo de dentro, eu peguei o quê? Eu peguei a medida do retângulo de fora e subtraí o que não faz parte dele. Então, peguei os 80, subtraí o x duas vezes, peguei os 50, subtraí o x duas vezes. Então, com isso, eu acho a base e a altura desse meu barracão.
Agora eu consigo relacionar com esses 1000 metros. Como? Escrevendo a fórmula. Então, a fórmula vai estar aqui, ó. Base, como é mais de um termo, eu coloquei entre parênteses, certo? Vezes a altura, que é igual a 1000. A gente já sabe o valor dessa base vezes a altura. Base vezes a altura igual a 1000. Agora eu vou ter que fazer o quê? Vou resolver esse parênteses, certo? Então vamos lá. 80 vezes 50 é 4000. Então multipliquei o primeiro pelo primeiro, vou multiplicar o primeiro pelo segundo. 80 vezes 2 dá 160. O x repete, porque só aparece em um termo. Positivo com negativo, negativo. Então, observe que eu já peguei o primeiro termo e multipliquei por todos do parênteses. Agora eu vou o quê? Vou para o próximo termo daqui, né? Vou para o segundo termo do meu primeiro parênteses. Vou multiplicar por todos do segundo. Ó. 2 vezes 50, 100. O x aparece só no primeiro termo aqui. Ó. Repete. Sinais diferentes, negativo. E agora eu multiplico ele pelo segundo. 2 vezes 2, 4. X vezes x é x ao quadrado. Eu tenho x aparecendo duas vezes. E menos com menos, mais. Terminei aí de resolver os meus parênteses, tá ok? Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar essa equação aqui na forma reduzida. Veja que ela é de segundo grau, né? O maior expoente é um quadrado. Então, a gente vai passar esse 1000 para cá, negativo. Vou juntar esses dois termos aqui, ó, porque eles são semelhantes. Vou juntar o 1000 com 4000, porque também são semelhantes. Então, primeira coisa, puxar tudo para o mesmo lado. Ficaria como aqui, ó. Já colocando organizado aqui, x ao quadrado, menos 160x, menos 100x, mais 4000, porque o 4000 é positivo, eu não mexi nesse 4000. E o 1000 que está positivo passou negativo. Juntando aqui, ó, x ao quadrado aparece só naquele termo, eu não vou estar mexendo nele. Menos 160, menos 100, sinais iguais, eu vou somar e vou manter o mesmo sinal, menos 260. 4.000 menos 1.000, 3.000, conserva o sinal do maior, fica 3.000 positivo, igual a zero, que se não tiver igualdade não é uma equação. Agora eu tenho ela na forma reduzida, ó. O meu A vale 4. O meu B vale menos 260 e o meu C vale 3.000. Agora é só jogarmos lá na nossa fórmula de Bhaskara. Beleza? Calculamos primeiro o delta, depois a gente acha o valor do x. Ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 260 ao quadrado é o menos 260 vezes menos 260. Isso daqui vai dar 67.600. O menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3.000 vai dar 48.000. Menos com mais, menos com mais, menos. Então, resolvendo essa subtração, 67.600 menos 48.000, isso daqui dá 19.600. Descobrimos o valor do nosso delta, tá ok? Agora que eu já sei, vou até colocar aqui para ficar mais fácil a visualização, vou calcular o valor do x. X é igual a menos o b, que é negativo, mais ou menos a raiz do delta, que a gente achou que é 19.600. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, vamos resolver aqui, ó. Menos com menos, mais. Raiz de 19.600 é 140. E 2 vezes 4, 8.
qual seria o próximo passo aqui agora? Eu tenho que juntar a parte de cima, só que eu tenho um mais ou menos aqui. Eu tenho que separar esse mais ou menos. A gente viu que vai proceder como? Eu vou ter um x', no caso aqui eu vou usar o mais, tanto faz a ordem. E vou ter um x duas linhas. Se eu usei o mais no de cima, aqui eu uso menos. Veja que o único sinal que eu estou mudando é aqui o do mais ou menos. Eu não mudo o sinal do 260 que é positivo, nem do 8 que é positivo, tá ok? E agora a gente resolve, ó. 260 mais 140 vai dar 400. 400 dividido por 8, 50. 260 menos 140 vai dar 120. 120 dividido por 8 igual a 15, ok? Agora eu tenho duas respostas? Não sei. Essas respostas são respostas desta equação que a gente achou aqui. Não são respostas do meu problema. Pode ser que as duas sirvam para o meu problema? Pode. Pode ser que apenas uma sirva? Pode. Pode até a gente descobrir que nenhuma delas vai servir para o nosso problema. Como que eu testo isso? E aí muitos alunos ficam com dificuldade nessa parte. Você testa usando. Pega o valor que você achou aqui e usa lá no seu problema. E a gente vai ver o que acontece. Observe se fosse 50 o valor do meu x. Eu ia ter esse pedacinho ia medir 50 metros, esse pedacinho 50 metros, eu ainda teria a altura do barracão. Vai dar certo isso daqui? Observe que isso tudo mede 50. Não tem como esse pedaço medir 50 e esse pedacinho também medir 50. Então, meu x pode medir 50? Não pode. A gente vê que essa primeira aqui, ó, tá errada. Vamos ver se a segunda pode, ó. Se aqui mede 15 e aqui mede 15, se eu pego 50 e tiro 15, 15, aqui ainda sobra 20. O barracão pode ter 20 metros de altura? Pode. No caso, a altura do retângulo, né? O barracão vai ser o comprimento dele aqui. E se eu pego aqui, ó, os 80, tiro 15 e tiro 15, aqui sobra que a largura do meu barracão aqui é 50. Ele pode ter 50? Pode. Inclusive, se eu pego aqui o 20 vezes 50 vai dar 1000. Então, essa daqui é a medida que a gente vai estar usando, tá ok? Então, ele pergunta aqui, ó, veja um detalhe aqui. Eu resolvi o meu problema? Não, eu resolvi o meu cálculo, tá? Eu tenho que dar resposta. Sempre que eu tenho um problema, eu tenho que dar uma solução. Se eu tenho uma pergunta, eu tenho que entregar uma resposta. Como que você vai fazer para não errar? Leia antes de responder. Então, qual é a medida x desse recuo? A medida x do recuo é 15 metros. Eu sei que é metros porque aqui está em metros minhas unidades de medida. Depois que eu escrevi, lê os dois juntos. Pode ser que você escreveu alguma coisa que não faça muito lógica, né? Então, qual é a medida x desse recuo? A medida x do recuo é 15 metros. Ficou lógico a nossa resposta. Tá ok? Então, sempre façam isso. Respondam a pergunta, não se esqueçam disso. Tá ok? Leia a pergunta antes de responder. E depois que tiver respondido, lê as duas juntas, para não ficar uma coisa sem lógica, sem concordância. Por exemplo, a pergunta ser assim, mais ou menos, quanto tempo levará? Aí você responde, levaria tantos anos. Pô, tá perguntando quanto tempo levará, e você está respondendo quanto tempo levaria. Ah, mas os dois são futuros. Sim, mas um é futuro do pretérito, o outro não. Fica esquisito a resposta. Então vamos deixar tudo concordando e coloquem o ponto final mostrando que vocês acabaram. Beleza, pessoal? Então, esse foi o primeiro tipo quando a gente tem a área dentro da área, onde eu conheço as medidas externas. Como que eu vou achar a medida interna? Ué, subtraindo o que eu estou tirando aqui. Certo? Vamos lá para outro tipo. Quando nós sabemos as medidas
internas. Tá ok? Então vamos lá. A tela de um quadro tem a forma retangular e mede 50 por 30 centímetros. Então eu tenho aqui um quadro. Me perdoe o retângulo ser feio. É o que vale a intenção. E ela vai medir quanto? 50 centímetros por 30 centímetros. Beleza. Nessa tela foi colocada uma moldura também retangular de largura X. Então observe que ele pegou aqui o nosso quadro. Estava lá bonitinho o quadro. E colocou uma moldura ao redor desse quadro. E essa moldura, a largura dela é X. Ou seja, essa distânciazinha que nós temos aqui é X. Essa distânciazinha que nós temos aqui também é X. Isso para todos os lados. Tá ok? Beleza, vamos continuar lá. Veja que nesse problema ele não deu a figura para a gente. A gente tem que interpretar ela, por isso que a gente tem que ler com atenção. Então, ó, calcule essa largura sabendo que o quadro todo passou a ocupar uma área de 2.400 centímetros quadrados. Então, a área total aqui, ó, 2.400 centímetros quadrados. O que a gente cai? Ele deu a área da figura toda, mas eu sei as medidas só do retângulo interno aqui. A ideia vai ser parecida com a outra. Como ele deu a área externa, eu vou ter que descobrir a medida externa. Como que eu vou fazer? Se do outro eu tinha a medida maior aqui, subtrair para descobrir a menor, aqui eu vou fazer o contrário. Eu tenho essa medida menor, eu vou somar para descobrir qual que é a maior. Então, por exemplo, aqui, ó, essa minha largura era de 50 centímetros. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou somando x desse lado e estou somando x desse lado para descobrir isso daqui. Então, essa medida aqui, ó, vai ser 50 mais 2x. Beleza? E a minha altura aqui, ó, mesma coisa, valia 30 centímetros. Eu estou somando x aqui e estou somando x aqui. Eu estou pegando esses 30 centímetros, estou somando x duas vezes. Agora eu tenho a largura, né? Tenho aqui o comprimento, tenho a base, tenho a altura da minha área total aqui, da minha área externa, que é o valor que eu tenho, tá ok? Então não adiantaria para mim eu ter a área total da tela com a moldura e as medidas de base e altura eu pegar só da tela, sem desconsiderar essa minha moldura, tá ok? Sem considerar ela aí. Então vamos ficar ligado em relação a isso. Então vamos lá. Vamos escrever base vezes altura igual a área. Vou colocar aqui, ó. Então, 50 mais 2x vezes 30 mais 2x igual 2.400. Então, base vezes altura é igual a área. Só reescrevemos aí, beleza? Então, vamos resolver aqui as nossas multiplicações. Ó. 50 vezes 30, 1.500. 50 vezes 2x, 2 vezes 50 é 100. Então, vai ficar 100x. Peguei o primeiro e multipliquei pelos dois que estavam dentro do outro parênteses. Agora eu vou para o segundo. Ó. Aqui, sinais iguais fica positivo, né? Então, ó, 2x vezes 30, 2 vezes 30 é 60. Repete o x, sinais iguais, positivo. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x quadrado. Sinais iguais, positivo. Então, resolvi o meu parênteses. Agora eu vou fazer o quê? Vou puxar esse termo para o lado de cá e vou colocar isso daqui na forma reduzida, juntar os termos semelhantes. Então, ó, vou ter o 4x², é o único que tem o x ao quadrado. Tenho esses dois termos que tem o x. Poderia já colocar o resultado aqui da soma, né? Eu vou deixar assim só para ficar mais bonitinho aqui. 1.500, eu não vou mexer nele, continua positivo. E esse 2.400 estava positivo, vai passar negativo.
Juntando os termos semelhantes. 100 mais 60. Isso daqui vai dar 160. X. Beleza. Juntando aqui sinais diferentes, eu subtraio 2.400 menos 1.500. Vai dar 900. E eu conservo o sinal do maior, que é negativo. Então, temos aí a nossa operação. 4x² mais 160x menos 900 igual a zero. Então, eu sei que o meu A vale 4. Eu sei que o meu B vale 160. E eu sei que o meu C vale menos 900. Agora, vamos fazer aí os nossos cálculos. Então, delta é igual o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, vamos calcular isso aqui, ó. 160 ao quadrado é 160 vezes 160. Isso daqui dá 25.600. Tranquilo, pessoal? E aqui, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 900, 14.400. Menos com mais, menos com menos, mais. E agora é só somar esses dois. 25.600 mais 14.400. Isso dá 40.000. Descobri aqui quanto que é o meu delta. Só descobrirmos o valor do x. X é igual menos o b, que é 160, mais ou menos a raiz do nosso delta, que é 40.000, sobre 2 vezes o a, que é 4. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai ter o quê? Ó? X igual. Não tenho parênteses para resolver. Repito. Raiz quadrada de 40.000 é 200. 2 vezes 4, 8. Agora eu teria que separar esse mais ou menos aqui. A gente viu que vai ficar o quê? X'. Eu vou ter menos 160 mais 200 dividido por 8. E aqui um x duas linhas, onde eu vou ter menos 160 menos 200. Também dividido por 8. 200 menos 160 é 40. 40 dividido por 8, 5. E aqui, menos 200 menos 160, sinais iguais eu somo, fica menos 360 dividido por 8. Isso daqui vai dar quanto? Sinais diferentes, ó. Vai dar menos 45. O que eu faço com esses meus dois valores? Eu tenho que ver se eu posso usar, é ou não é? Porque isso daqui são resultados desta equação, não necessariamente do meu problema. Então, vamos testar aqui, ó. A margem aqui, ó. Eu posso ter uma moldura que mede 5 centímetros? Posso. Se aqui mede 5 centímetros, aqui 5 centímetros. É um valor positivo? Nada impede. Agora, eu poderia ter a espessura da minha moldura de menos 45 centímetros? Vai existir comprimento negativo, povo? Não vai, eu não vou usar um comprimento negativo aqui. Então, vai significar o quê? Eu não posso usar essa daqui. Eu vou estar usando isso daqui. Então, eu descobri o valor do x. Eu tenho que ver o que ele está perguntando. Pode ser que ele não queira saber o valor do x. Ele pode querer saber qual que é a medida dos lados, né? O lado externo aqui desse meu quadro. Ele pode querer saber o perímetro, pode querer saber um monte de coisa. Então, a gente vê, ó, calcule essa largura, a largura da moldura. Então, ele quer saber o x. Ele quer saber a largura da moldura. Então, a gente vai responder aqui, ó. A moldura possui a largura de 5 centímetros. Eu sei que é centímetros porque todas as minhas unidades de medida estão em centímetros. Não tem o quadrado porque é um comprimento, certo? Não é uma área. Então, eu respondi aí a minha pergunta.
Então vejam que lá naquele outro exemplo, minha área era do retângulo de dentro. Então peguei essa medida de maior aqui e subtraí para achar de dentro. E neste exemplo aqui, a minha área era total, era de fora. Como eu sabia a medida do lado do menor, eu somei esses dois pedacinhos aqui para descobrir o maior. Então essa vai ser a nossa ideia. Ah, professor, tô confuso. É questão de pegar para fazer, para refazer, de assistir o vídeo várias vezes, tá ok? É uma coisa que demanda um certo tempo. A gente vai pegando aos poucos, por isso as atividades que tá lá na plataforma, né? A edição tá aberta. Você vai, tenta fazer, pode ser que acerte, errou, tenta refazer, tira dúvida comigo, e assim a gente vai evoluindo cada dia mais. Então um abraço e até o próximo vídeo, galera.